Boa noite, meus amores, tudo bem? Tô aqui de volta para falar mais um pouquinho sobre lei da atração para vocês. Mais uma dica que eu acho bastante importante, bastante bacana. Bom, vamos lá. Uma das formas de nós manifestarmos os nossos desejos, de nós co-criarmos as nossas realidades de acordo com aquilo que a gente deseja, uma das formas envolve a visualização criativa, né? Eu não sei se todos vocês sabem o que é isso. Eu vou tentar explicar brevemente, porque o intuito desse vídeo nem era exatamente falar da visualização criativa enquanto conceito, enquanto prática, mas sim alguns macetes para a visualização funcionar. Então, vou dar só um apanhado geral para fazer sentido para quem nunca ouviu falar em visualização ativa. Através de práticas respiratórias, práticas meditativas, ao invés de nós simplesmente deixarmos o nosso pensamento, a nossa mente fluir e os pensamentos correrem de uma forma desordenada, né, de uma forma aparentemente aleatória, nós aproveitamos esse momento da meditação para visualizar os nossos desejos, para visualizar aquilo que a gente quer alcançar, para visualizar as nossas metas, né? E colocando essa visualização dentro da meditação, isso tá mais do que comprovado por quem pratica, por quem faz a lei da atração, por quem exercita a lei da atração, tá mais do que comprovado que isso facilita, isso aproxima a manifestação dos nossos desejos, né? Então, o nosso pensamento, ele cria coisas boas e coisas ruins. Se eu coloco o meu pensamento em atividade, em posicionamento para criar coisas ruins, eu entro naquela frequência vibratória, acabo emitindo aquela mensagem para o universo e fatalmente, uma hora ou outra, é aquilo que eu vou atrair. Se eu coloco o meu pensamento para criar, para manifestar coisas positivas, eu entro numa vibração positiva, emito essas ondas de vibração positiva para o universo e acabo atraindo fatalmente coisas que ressoam com aquela vibração positiva. Então, basicamente é assim: meu pensamento cria o bem e cria o mal, cria coisas boas para minha vida e cria coisas destrutivas, ruins para minha vida. Tudo depende, obviamente, de como eu vibro. Bom, então voltando à mentalização, né, a visualização criativa. Tô lá dentro da minha prática meditativa, dentro do meu exercício respiratório e começo a visualizar aquele desejo, aquele sonho, aquele objetivo que eu quero alcançar. O que é muito comum as pessoas fazerem, né? E aí é a primeira dica que eu vou dar. É comum a pessoa imaginar a cena acontecendo como se fosse um filme, sabe? Você tá lá se imaginando, só que você não tá vivendo a cena. Você tá vendo a cena, como se você fosse uma observadora de você mesmo. Então você vê lá você realizando aquilo, manifestando aquilo. Apesar disso ser uma prática comum, ela tá errada. Não é assim que funciona. O primeiro passo para você poder fazer a visualização criativa de uma forma correta é se ver fazendo a coisa, se ver naquele objetivo. Você não vai projetar um filme, você vai se ver naquela ação, você vai se ver naquela situação, entende? Então é necessário, é importante que você, em primeira pessoa, esteja ali vivenciando aquela cena que você está visualizando. Esse é o primeiro ponto. Tem muita gente que erra nisso e acaba atrapalhando o processo de visualização construtiva, tá? O segundo ponto que eu acho também bastante importante e que também as pessoas às vezes cometem um equívoco é
É fundamental que você veja a cena, o objetivo, a meta, o sonho, como se já fosse realizado. Por exemplo, eu quero manifestar um casamento, né? Um relacionamento que funcione e que eu acabe me casando com meu parceiro e construindo uma família com ele. Tá? Vamos imaginar uma coisa assim. Eu não vou visualizar nos meus exercícios de visualização criativa, eu não vou visualizar a cena do casamento ou a cena de um determinado sujeito se aproximando de mim, se aproximando e dizendo que me ama. Não, eu já vou imaginar uma cena com o casamento já realizado, eu, de repente, já morando numa casa com aquele indivíduo, já dividindo um lar com aquele indivíduo, de repente eu já vejo as crianças correndo pela casa, ou seja, eu preciso imaginar a coisa já tendo acontecido. Por quê? Porque, como eu falei, é tudo uma questão de vibração. Se eu vibro digamos assim, as preliminares, eu estou fatalmente mandando para o universo uma mensagem de falta. Eu estou dizendo para o universo, olha, eu não tenho essa pessoa. Por isso que eu estou aqui visualizando essa pessoa se aproximando de mim e dizendo que quer construir uma família comigo, por exemplo, que me ama e quer ficar comigo. Então eu me mantenho assim preso numa vibração de falta. Na medida que, de modo contrário, eu já me vejo tendo realizado aquilo na minha vida, eu já concretizei, então eu já estou vendo as crianças, eu já estou vendo a casa, eu já me casei com aquele indivíduo, a vibração que eu estou emitindo ao universo não é uma vibração de falta, é uma vibração de conquista, né? De realização. Olha, eu já realizei, tanto é que eu já estou vendo as coisas acontecerem. Então eu não vibro na falta, eu vibro na conquista, eu vibro na realização. Isso aproxima o sonho de mim. Isso facilita o movimento do universo para que coloque aquelas coisas no meu caminho. E o terceiro ponto, a terceira dica que eu vou dar hoje, para facilitar, para viabilizar a visualização criativa, é fundamental que essa visualização envolva o sentimento. Sem sentimento, se você ficar só no mental, só no racional, só no raciocínio ali lógico, a coisa não rola. Você precisa colocar a emoção, você precisa colocar o sentimento. Então, quando você está lá visualizando o seu objetivo, que já aconteceu, visualizando esse objetivo na primeira pessoa, você está ali na cena sentindo que aquilo já aconteceu. Você precisa transmitir para o universo a emoção. Como é que você estaria se sentindo se você estivesse realmente vivenciando aquilo? Você estaria sentindo satisfação, você estaria sentindo alegria, você estaria sentindo segurança, você estaria sentindo autoconfiança, empoderamento? Quais os sentimentos que estariam contigo naquele momento? E você precisa vibrar naquele sentimento, você precisa vibrar aquelas emoções, porque a manifestação depende desse conjunto, desse casamento entre o que eu penso e o que eu sinto. Né? É daí que é importante a gente estar sempre revendo a questão das crenças inconscientes que são disfuncionais, as crenças limitantes. Por quê? Quando eu tenho uma crença limitante, é bem provável que eu até pense alguma coisa, mas eu não vibre emocionalmente aquela coisa porque aquela crença inconsciente me limita, entende? Ou vice-versa. Às vezes eu tenho essa crença instalada no meu pensamento, então eu até sinto de acordo com os meus desejos, mas lá no fundo a minha mente acaba me traindo, me auto-sabotando, colocando imagens, cenas, empecilhos que na verdade não existem, fazem só parte da minha crença inconsciente limitante, da minha crença disfuncional, tá? Então, esses 3 pontos para viabilizar a possibilidade, né, para facilitar
os canais do universo para que os seus sonhos, os seus objetivos se concretizem e você manifeste aquilo que você quer atrair, os 3 pontos são esses. Você precisa sentir as emoções, você precisa vibrar na emoção, no sentimento que aquele objetivo obviamente vai te trazer, ou você espera que vai te trazer. Você precisa se ver em primeira pessoa e você precisa se ver em primeira pessoa já tendo realizado aquilo, já tendo conquistado aquilo, exatamente para não emitir para o universo uma vibração de falta, de carência, e sim uma vibração de conquista, tá bom? Então, basicamente são esses 3 pontos. Gente, a gente precisa saber pedir. As orações, as meditações, os pedidos, eles são ouvidos, eles podem ser ouvidos. O universo é rico, é abundante, é inesgotável. As fontes são inesgotáveis, mas é preciso que a gente entre no fluxo correto e aprenda a pedir. Isso é fundamental, aprender a pedir, tá bom? Essa é a dica de hoje da Lei da Atração. Eu volto logo mais com mais dicas acerca dessa capacidade que é dada a todos nós de manifestarmos e cocriarmos os nossos sonhos. Um beijo grande, boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.